A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou a pastora Yara Gomes. Nós estamos mais uma vez aqui para fazer uma breve meditação da poderosa palavra de Deus. Mas antes eu quero desejar a todos uma boa noite, todos que irão passar por aqui por este vídeo e ouvir a mensagem da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Antes de mais nada, eu quero começar orando pela sua vida, pela sua família, por esta nação, porque é necessário que estejamos sempre pedindo ao Senhor e clamando a Ele por sua misericórdia. Então oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu entro em Tua presença, Deus Todo-Poderoso, e me apresento aqui a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Te peço, Senhor, Tua misericórdia, Tua bondade sobre a minha vida, sobre o meu ministério, minha casa, minha família, meu lar, sobre esta nação brasileira, sobre todas as famílias, Senhor, sobre todos aqueles que por aqui, por esta live passarem, chegarem aqui, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma em Tuas mãos essa família, esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, e faz uma grande obra, Senhor, na vida de cada uma delas, meu Deus. Venha com a Tua misericórdia sobre cada um de nós, porque é necessário que estejamos sempre clamando por Tua misericórdia, Tua bondade, Tua generosidade, Pai, para que possamos estar sempre na Tua presença e fazendo a Tua vontade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço Tua graça, Teu entendimento, Tua inspiração. Eu te peço Tua sabedoria, Senhor, nesta noite, para que nós possamos juntos, Senhor, fazer aqui a Tua vontade. Eu, particularmente, não tenho nada a dizer a este povo que por aqui vai passar, Deus, mas eu sei que o Senhor quer falar algo da Tua parte, do Teu coração para mim e para aqueles que aqui chegarão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, por Tua misericórdia e bondade, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja falando aqui conosco, pois necessitamos muito, Senhor, da Tua orientação. Meu Deus e meu Pai, entregue em Tuas mãos a nação brasileira e que ela um dia possa se render à Tua palavra, para que possamos todos vencer essa provação que está sobre a nação brasileira e sobre todas as nações da terra. E que o Senhor possa, Senhor, mostrar a todo mundo, a diferença entre aqueles que Te servem e aqueles que não Te servem. E assim, meu Deus, possamos nos livrar das enfermidades, possamos nos livrar da pandemia, dos problemas da economia brasileira, da inflação, da alta dos combustíveis e do alimento, Senhor. Está cada vez mais difícil para o povo brasileiro, meu Pai, conseguir sobreviver. Mas eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Eu sei que se nós clamarmos pela Tua misericórdia, Tu virás em nosso socorro e não deixarás que nós pereçamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu Te peço misericórdia, Pai. Eu Te peço o que necessito para fazer aqui hoje a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe, Feliciano. Que bom te ver, né? Pelo menos nas redes sociais, não é? Nós estamos felizes de saber que o meu amigo também está feliz, não é? Que bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Sueli Araújo, a paz do Senhor, que bom, né? O 16º está chegando aí, né? O 16º hoje está presente aqui na live. Que coisa boa, né? A gente está aí matando as saudades e fazendo o que é bom, né, diante dos olhos do Senhor, que é meditando na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João,
no capítulo 10, que fala sobre Jesus como o bom pastor. Amém? Livro de João, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Vamos meditar um pouco nessa passagem, porque é muito boa e edificante, tá? Vamos lá. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus estava falando aqui do diabo, né? E tudo aquilo que invade o aprisco dele e que rouba o povo dele, não tem nada a ver com ele, mas sim com o diabo. Existem muitas coisas que acontecem dentro do aprisco, não é, do povo de Deus, do rebanho do Senhor, e muitos se afastam de Jesus, decepcionados, porque não conseguem discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. E ele aqui diz claramente, né? Ele diz claramente, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, na verdade, Jesus é a porta, e aquilo que não entra por ele, entra por outros caminhos, não provém dele. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aleluia, né? Então ele fala aqui que a porta é ele e ele é o pastor. Jesus aqui está se colocando como a própria porta, porque ele é o único caminho que leva ao Deus Todo-Poderoso. A porta de entrada para que nós possamos ir para o céu é Jesus. Não há outro caminho. Lá, aqui nesse mesmo livro de João, ele fala no livro de João, no capítulo 14, e no versículo 6, salvo engano, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para irmos até Jesus, nós temos que passar, para irmos até o Pai, temos que passar por Jesus, ou seja, ele é a porta. Versículo 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O pastor Jesus conhece cada uma de suas ovelhas, conhece a mim e a você, e sabe o nosso nome, e nos chama pelo nosso nome, porque ele é o pastor, o bom pastor, e ele conhece cada um de nós, e de nossos problemas e de nossas necessidades. Não é? É necessário que façamos sempre o que Jesus manda, porque quem atende à voz do pastor é sua ovelha. E a ovelha de Jesus, ela é protegida por ele. Quem passa pela porta, ou seja, quem passa por Jesus, chega a Deus, lá no reino dos céus, ou seja, é salvo. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Toda a ovelha do Senhor é conhecida do Senhor, assim como ela reconhece o seu pastor. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Versículo 5. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? Quem é realmente ovelha de Deus, rebanho do Senhor, não atende a voz de Satanás. Satanás pode chegar se fazendo passar por Jesus, falando como Jesus,
se vestindo como Jesus, mas não consegue enganar o povo de Deus. Porque a voz de Satanás é estranha, as ordens dele são estranhas e ovelha do Senhor não se desvia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Aleluia. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvidos. Ou seja, quem é obediente à palavra de Deus não desobedece porque ouviu uma voz parecida com a de Jesus, não é? E não pode dar ouvidos a coisas estranhas, a deuses estranhos, aquilo que não vem de Deus. A ovelha, ela só obedece à voz do Senhor, porque ela é conhecida dele e ela reconhece o seu Senhor. Versículo 7. Versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não é? Quem é ovelha do Senhor e anda com o Senhor e passa pela porta que é o Senhor, ou seja, ela entra e sai, ela vai e volta para pegar o pasto bom, porque quem é ovelha de Jesus só tem pastos bons. Gente que segue a deuses estranhos, que faz de líder sem vergonha, que vive por aí fingindo que é de Deus, né? E segue esse tipo de gente, só come pasto ruim e por isso não consegue enxergar nem discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque começa a olhar para líder estranho, líder que se transforma em Deus estranho, começa a dizer que, eita, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus, não confere a sua vida com o que está escrito na Bíblia e com o que ele prega, que normalmente não estão em concordância, e o Espírito Santo de Deus revela nesta noite que pessoas que seguem deuses estranhos ou que fazem de líderes terrenos seus deuses, vai perecer. Aleluia! Louvado seja Deus, porque o pasto, aleluia, o pasto que determinados deuses eles oferecem a essas ovelhas que não conseguem discernir a voz de Deus da voz do diabo, são pastos ruins, são pastos que não sustentam o espírito, não alimentam a alma da ovelha. A ovelha fica cada vez mais medíocre, a ovelha fica cada vez mais sem um pasto que realmente deixe ela forte, deixe ela sagaz, deixe que ela seja ousada, deixe ela com entendimento, deixe ela com sabedoria, mas principalmente o princípio de toda sabedoria, que é o temor ao Deus Todo-Poderoso através da sua palavra. A ovelha bem alimentada, a gente vê a diferença. A ovelha bem alimentada, ela não faz fofoca, ela não corre atrás de qualquer vento ou qualquer leva de vento, ela não precisa de favor de líder nenhum, porque ela tem um pastor que ela ajoelha e diz assim: Senhor, eu gostaria muito de estar em determinada situação, de fazer determinada coisa,
porque eu sinto no meu coração o desejo de te servir dessa maneira. Mas se tu achas que isso não é para mim, o Senhor me deu o teu sinal. E fica calada e fica entre ela e Deus e ela. Não precisa fazer politicagem, não precisa correr atrás de ninguém para estar dizendo defeito de ninguém, para poder se sobressair e poder alcançar os seus objetivos através do derruba, do empurra, não é? Do leva e traz, tá certo? Esse tipo de ovelha nunca comeu bom pasto. Não é convertido, vive na presença de Deus, diante do Senhor, afrontando a palavra de Deus, com a mediocridade espiritual e a falta de entendimento, tal como os judeus faziam. Aleluia! Profanam o altar do Senhor, escandalizam o altar do Senhor, não acata a repreensão que vem do Senhor, porque o Senhor não permite que seu nome seja escarnecido. Mas são esse tipo de ovelha ruim, que come pasto ruim, que são invejosos, que são contenciosos, que fazem o que é mal diante dos olhos do Senhor e não buscam de modo algum a comunhão, a não ser que tenha alguma vantagem. Pasto ruim faz isso. Alimento espiritual ruim ou sem consistência espiritual do Senhor não produz nenhum tipo de libertação nem salvação em ninguém, principalmente porque existem pessoas dentro da igreja que não estão interessados nessas coisas. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele diz aqui claramente a diferença entre ele e Satanás. Enquanto Satanás vem para roubar, matar e destruir, Jesus, o bom pastor, a porta que leva a Deus, a salvação, a vida eterna, diz que veio, aleluia, para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a diferença entre Cristo e Satanás. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu ou não a vida dele por nós? Ele é o bom pastor e só há ele como bom pastor. Porque eu vou ser sincera, eu sou pastora, mas eu não tenho coragem de morrer por você. E tenho certeza que nenhum pastor tem coragem de dar a vida pelas suas ovelhas, não. Pode ser, que exista algum que faça. A gente não pode duvidar, da fé de ninguém, mas eu particularmente falo por mim, não tenho coragem de me jogar na frente de uma bala para salvar a tua vida. Eu posso te aconselhar a não ir para um meio perigoso para que você não perca a sua vida. Mas Jesus, ele se arriscou por nós. Jesus, ele foi para a cruz do Calvário. Jesus se entregou nas mãos dos inimigos. E ele sabia que ia ser açoitado, que ia ser envergonhado, que ia ser vituperado, que ia ser torturado, que o sangue dele ia ser derramado. Ele sabia de tudo isso e aceitou toda a crueldade e maldade que quiseram praticar contra ele. Chegando à morte de cruz, e lá, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário, entregando-se nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, consumando a sua obra. Ele sim é o bom pastor. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir
o lobo abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, que não é pastor, vê o lobo vir para destruir e matar as ovelhas. E aí o que é que ele faz? Ele foge e deixa elas nas mãos do lobo. Essa é uma parábola. Jesus está falando por parábolas, né? Fazendo alusões. E nós fazemos aqui a mesma coisa. Vamos ver. Quem é mercenário? Toda aquela pessoa que se faz passar por líder de alguma coisa e não é pastor. Ou seja, o pastor, Jesus está falando aqui de ser pastor realmente, pastor verdadeiro. Eu não estou me referindo também só a pastor que tem o título de pastor, mas a toda aquela pessoa que é responsável espiritualmente pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Por exemplo, os pais com seus filhos. Os pais são pastores de seus filhos. Por quê? Porque apacentar significa muitas coisas. Por exemplo, você precisa apacentar seus filhos. Ou seja, você disciplina eles, você ama, disciplina, você castiga, Você pode abençoar e pode também amaldiçoar. Deus não quer que ninguém amaldiçoe ninguém, mas de acordo com a justiça do Antigo Testamento, e você pode ver que alguns pais no Antigo Testamento tinham bênçãos para o primogênito e os demais filhos tinham outras bênçãos de menor relevância, e aqueles que tinham praticado qualquer coisa que desagradasse ao seu pai, eles o amaldiçoavam. Ele o amaldiçoava. Jacó foi um deles que amaldiçoou alguns filhos dele, porque num período em que eles deveriam mostrar-se filhos obedientes, eles foram rebeldes, eles fizeram uma série de coisas que não agradou. Inclusive um deles deitou-se com a mulher do pai na cama dele. Era traição, era um horror. Então Jacó, antes de morrer, saiu dando as bênçãos devidas a todos eles. Então o pai, a mãe, tem o dever de apacentar seus filhos. Os filhos são seu rebanho. Entenderam? Independentemente de ser pastor, o pastor que a gente está acostumado a ver na igreja, no púlpito, com um monte de gente, ouvindo o que ele diz e fazendo tudo o que ele quer, em detrimento da palavra de Deus. Eu estou falando da situação espiritual que Jesus está colocando aqui. Se o cara não é pastor, se a pessoa não é pastor mesmo, de verdade, ele é um mercenário. Por quê? Porque há pastores por aí, ou pseudos pastores, que eles fazem isso. Vê as ovelhas em perigo, vê as ovelhas com problema, vê as ovelhas indo por um caminho errado e não estão nem aí. O que eles querem é tomar de você, tal como os mercenários, tudo o que você tem. Se você tem algo para dar para eles, aí eles são seus pastores, até o momento que aquela situação não mais favorecê-los. Aí depois você pode sofrer qualquer tipo de coisa que eles não estão nem um pouquinho preocupados. Se vocês vão ter um caminho de destruição, se vocês estão cercados por lobos que querem destruir vocês, ele quer mais é que você se ferre. Esses são mercenários, não são pastores. Se fosse, apacentava e aconselhava, livrava do mal, e não permitia que situações ruins acontecessem, no que dependesse dele evitar, ele evitaria. Mas os mercenários não agem assim. Versículo, eita, o negócio tá bom que só hoje, 13. Olha aí, o mercenário foge porque é mercenário.
e não tem cuidado com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Né? Toda ovelha do Senhor conhece seu pastor. Jesus, viu? Estou falando de Jesus. 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Você sabe o que é isso? Deus está falando, Jesus está falando de um futuro em que Ele mesmo vai arrebanhar todos aqueles que foram acometidos pelos malefícios dos mercenários e se afastaram e não tiveram mais nenhum ânimo de estar na presença de Deus, obedecendo a palavra. Deus promete aqui arrebanhar a todos, mas coitados dos pastores, mercenários, falsos, não é? Coitadinho deles. Eu gostaria de presenciar, sabe, esse dia, né? Como eu gostaria de ver certos pastores, né, pastoras, certas pessoas que têm responsabilidade espiritual sobre as pessoas e não fazem o que é para fazer. Pais, inclusive, que não fazem o que é certo diante, né, de seus filhos e começam a deixá-los, né, na rua, à deriva, fazendo o que bem quer, entende, e se isentando da sua responsabilidade. Deus está vendo tudo isso também. Tem muita gente abandonada por aí, não só por líderes falsos religiosos, falsos líderes espirituais, mas pessoas que colocam filhos no mundo como se fosse feijão, pega assim, joga, né, e pronto. Tem muita coisa errada acontecendo, não é verdade? Mas Deus está prometendo, arrebanhar todo mundo. E ai daqueles que fizeram tais obras malignas com as pessoas, nas horas que elas mais precisam, nas horas que elas mais, né, estão necessitadas de apoio, de uma palavra, de uma atitude, não é? Aí são abandonadas, às vezes porque não tem mais nada para dar, às vezes porque não tem mais nenhuma vantagem a oferecer. Eita, que coisa terrível, não é verdade? Mas Jesus, né, Ele quer a mim e a você com dinheiro, sem dinheiro, com posição, sem posição, com poder, sem poder. Aleluia. Jesus quer a mim e a você, sabe? Do modo que a gente estiver. Aleluia. E Ele vai chegar e vai mudando e vai moldando e vai fazendo o que lhe apraz fazer nas nossas vidas. Só Ele é o bom pastor. Só Ele recolhe, né, as suas ovelhas feridas, as ovelhas que estão perdidas. Ele vai buscar, Ele põe no ombro e vai tratar de cada uma. Só Ele. Não existe mais ninguém assim, não é? Não existe mais. Versículo, eita Deus. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Já falei. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ou seja, Ele sabia que dando a vida pelas ovelhas, Ele certamente iria ressuscitar, né? Toda a trajetória de Jesus era uma trajetória espiritual, onde Ele mostrava e manifestava o reino de Deus, e as próprias atitudes humanas
e divinas do Deus Todo-Poderoso para conosco. Por isso Jesus deu a vida por nós. Ele iria ressuscitar para se tornar o bom pastor, o pastor de todas as ovelhas, o pastor de toda a humanidade que quiser e vier até ele, para ser ovelha dele, ou seja, confessá-lo como Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Versículo 17, aliás, versículo 18. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, ninguém tira a vida de Jesus, eu a dou. Não é? Ele espontaneamente deu a vida dele pelas ovelhas. Ninguém tirou a vida dele. Tenho autoridade para entregar e reavê-la. Ele sabia. Ele se deu em morte de cruz, deu a vida dele por nós, não é? Porque a qualquer momento, quando ele deu a vida dele, ele teve a autoridade para reaver essa mesma vida e assim tornar-se, aleluia, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre todos nós de nos restaurar, de nos salvar, de nos ressuscitar, de nos curar, de fazer todas as coisas que nós necessitamos de modo sobrenatural nas nossas vidas. Jesus, ele está falando aqui. Aí vem só a dissensão entre os judeus. 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Não é? É assim. Jesus, ele não era preso a regras, né, do fariseu, nem às tradições dos saduceus, nem dos anciãos. Jesus, ele era a sã doutrina. Ele é a sã doutrina. A sã doutrina viva. Aquele que veio para pregar a palavra de Deus e vivê-la. Certa vez, há muito tempo atrás, eu ouvi um mercenário falar que vivia o que pregava. E eu achava tão estranho essa expressão dele. Mas ele falava isso para convencer a grande maioria de que ele era o próprio Deus. Não é? Em outras palavras, ele dizia, só Deus aqui é grande, mas as coisas só aconteciam do modo dele, não do modo da palavra. Aleluia, era um Caifás, né, da vida, né, de tantas e tantas sinagogas que estão por aí, né? Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo na igreja brasileira está fracassando. Eu não estou aqui promovendo em vocês a desmotivação de irem à igreja. Pelo contrário, eu quero que vocês aprendam uma coisa, a serem mais vigilantes e atentos à palavra, mas vão para a igreja. Existem igrejas, denominações aí que são sérias. Existem pastores, líderes que estão trabalhando com seriedade. Mas nós temos que saber a diferença, né, de quem está trabalhando realmente para Jesus ou para si próprio. Cuidado, tá bom? E bom, só Jesus, né? Ninguém é bom. Ninguém vive o que prega, porque nós somos todos pecadores. Nós não conseguimos viver tudo que pregamos, porque a gente é defeituoso. Nós temos, com certeza, com toda certeza, muitas limitações para estarmos falando de tal modo que somos tão perfeitos assim. Então já seria todo mundo arrebatado, né? Já está tão perfeito que Jesus não vai deixar a gente se perder e deixar a gente aqui. Já que a gente está vivendo o que está pregando e está tão perfeito assim, Jesus já está na hora dele vir arrebatar a gente, não é isso? Então, não é desestímulo nenhum para vocês, é apenas um alerta. Estejam atentos a certos discursos
que vocês escutam em algumas denominações, e procurem denominações sérias, com pessoas sérias à frente, tá? Menos interesseiras, né? Porque o que a gente vê é muita gente interesseira, muita gente gananciosa, ambiciosa, é muita gente se preocupando só com o bolso, não se preocupa com as pessoas. A gente tem que se importar mais com as pessoas, amém? É desse modo. E existem pessoas ainda que se importam, tá? Não se desiludam. Agora, é necessário que a gente saiba, né? Para a gente poder, discernir. Aqui, olha, realmente não dá. Jesus, me encaminhe, né? Olha para aí o que esse pessoal está fazendo. Olha para aí como é que esse povo aqui é. E se saia, sabe? Não tem condições não. Cuidado, tá? É só um alerta. Mas busque, né, congregar numa igreja séria. Tem pessoas aí que estão trabalhando bem para Jesus, graças a Deus. E a gente há de encontrar sim. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá, vamos orar, né? Que está na hora. Eu quero dar a paz do Senhor de novo a Feliciano, Sueli Araújo, Elias Lopes da Silva. Paz do Senhor, Elias. Continue orando pelo meu filho Hugo, tá bom? Pode deixar. E Silvia Rodrigues, Sueli Araújo de novo, com glória a Deus aqui. Gerlane Caroline, a paz do Senhor. Antônio Carlos da Silva, Marcos Fagundes. Vamos orar, né? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Eu mais uma vez, Senhor, entro em Tua presença, Pai, e te peço, e te agradeço por esta rica oportunidade, te pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados, todos que estamos aqui. Se hoje, Pai, nós erramos diante de Tua presença, que Tu nos perdoe. Mas, Senhor, mais uma vez eu peço a Ti, clamo pela Tua misericórdia por todos nós que estamos aqui. Que estamos aqui, Pai, para realizar a Tua obra, a Tua vontade, que porventura, por um motivo ou por outro, por conta das nossas dificuldades e limitações, nós não estejamos conseguindo fazer da forma que Te agrada. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê aquilo que necessitamos, que o Senhor nos faça enxergar através do olhar do Teu Espírito, através do dom do discernimento espiritual, Senhor, o que vem de Ti e o que vem do outro. Aleluia. Dai-nos livramento dos lobos, dos mercenários, dos falsos, dos mentirosos, dos enganadores, Deus. Dai-nos livramento, Pai, em nome de Jesus, de todas as nossas enfermidades, sejam elas espirituais ou físicas, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, cada um de vocês, se crerem, coloquem a mão no alto da cabeça, que eu vou orar pelo teu corpo, pela tua vida. Em nome de Jesus, Pai, que cada um que está fazendo agora este ato de fé e orando com a mão na cabeça, Pai, eu repreendo todo mal que haja no seu corpo, no nosso corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja qualquer tipo de enfermidade espiritual ou física, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, entregue em Tuas mãos todas essas famílias que aqui estão representadas, Pai, os casamentos, os lares, os filhos, Senhor. Eita, labaste, ande, meu Deus. E em nome de Jesus, meu Deus, dai-nos saúde, cura, dai-nos livramento, libertação, Senhor. Promove, Senhor, a Tua paz poderosa por esta nação brasileira. Entrego em Tuas mãos, Senhor, o Pai, o Filho Hugo, o Pai Elias e o Filho Hugo, Senhor, em Tuas mãos. Faz uma grande obra acontecer na vida deste rapaz, Senhor. Tenha misericórdia do pai dele, Pai, que está pedindo oração por ele, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Deus, entra com providência na vida deste moço, em nome de Jesus Cristo. Vai perdoando os pecados, as falhas, as limitações, a rebeldia, a má vontade, seja o que for que esteja impedindo a vida deste rapaz, que o Senhor, em nome de Jesus, corte o mal pela raiz. Quebre este arco do forte na vida deste rapaz. Quebre, Pai, todo o mal, em nome de Jesus. Caia por terra toda a enfermidade e malignidade espiritual da vida dele, da vida das famílias, de todos nós, em nome de Jesus. Senhor, entrego a nação brasileira em Tuas mãos e que um dia, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, ela possa se chamar pelo Teu nome, Jesus de Nazaré. Tchau, pessoal. Até a próxima
se Deus quiser, em nome de Jesus, tá? Fica na paz.